Olha essa imagem, olha essa e essa. Essas imagens fazem parte da nossa aula de hoje. Vamos começar? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Giedrer. Está começando mais uma aula de Geografia. Para você acompanhar a aula de hoje, é só você pegar a sua apostila 4 de Geografia e abrir na página 224. Hoje nós vamos falar de urbanização e meio ambiente, que é um assunto de extrema importância e que nós precisamos entender. Os problemas ambientais urbanos não são exclusividade dos grandes centros populacionais, ou seja, das grandes cidades. Cidades pequenas, como a nossa aqui, Chapadão do Sul, também têm problemas ambientais. E cabe a nós, moradores da cidade, cuidar e preservar, porque afinal de contas é o lugar que nós vivemos. Então, nós não podemos destruir a cidade, não é mesmo? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o problema do lixo nas grandes cidades e também nas cidades pequenas. Na apostila de vocês aí, na abertura desse capítulo, tem uma informação lá na parte de baixo da página, tá? Que está dizendo a quantidade de lixo que uma pessoa produz em média por dia quando ela mora numa cidade do Brasil. De acordo com o IBGE, cada habitante produz cerca de 1,2 kg de lixo todos os dias. Isso significa que se na sua casa moram você e mais 3 pessoas, são 4,8 kg de lixo todos os dias. Claro, isso é uma média. Isso significa que nem todas as pessoas produzem essa quantidade de lixo diariamente. Mas também significa que algumas pessoas produzem mais do que isso. E nós precisamos pensar sobre o lixo. Porque o lixo ele é um problema para nós que moramos na cidade. O descarte em local inadequado gera problemas. E a produção em excesso, mesmo descartando em local adequado, também vai gerar problemas no futuro. O descarte de lixo em local inadequado, inapropriado, vai gerar problemas como enchentes. Isso acontece principalmente nas grandes cidades. Por quê? Porque o lixo descartado na rua, aquele papelzinho de bala que você não dá importância, uma bolinha de papel, ele acaba entupindo os bueiros e prejudica o escoamento da água das chuvas. E como as cidades já têm muito asfalto, não tem muita terra para absorver a água da chuva, as cidades precisam dos bueiros, né, das redes de esgoto para escoar a água da chuva. Mas quando esse lixo vai se acumulando nessas saídas do bueiro, né, a água não consegue entrar, ele fica entupido e acaba provocando enchentes, alagamentos, como esse que você está vendo aí na foto. Olha o transtorno, imagina você morar num lugar que corre o risco de alagamento e a culpa desses alagamentos muitas vezes é da população, não é do governo. Por quê? É a própria população que muitas vezes descarta o lixo em local inadequado. Então, a aula de hoje é para a gente conhecer, né, o problema do lixo nas grandes cidades e mudar a nossa atitude, mudar a nossa ação. Primeiro, a gente precisa produzir menos lixo. Como? Consumindo menos produtos que produzem muito lixo. Muitas embalagens descartáveis, copinhos, pratinhos, embalagem de alimentos, né? A gente precisa economizar esses produtos, tá? E se a gente não consegue diminuir ou se a gente já está produzindo pouco, nós precisamos descartar de forma adequada, separando o lixo reciclável. Por exemplo, aqui na nossa cidade, todas as quartas-feiras,
o lixo reciclável é coletado pela empresa que faz a coleta do lixo. Tá? Então, fica a dica aí para você na sua casa, se ainda não separa o lixo, separar o lixo reciclável. O que é lixo reciclável? Papel, menos o papel do banheiro, tá? Plásticos, alumínios, latas que embalam alimentos, tá? Saquinhos de bolacha, de salgadinhos, tá? São materiais recicláveis. E você pode fazer aí na sua casa um cesto de lixo separado para colocar esse tipo de material. Caixinha de leite também é reciclável. E você nem precisa separar plástico, papel, alumínio e vidro. Você pode colocar tudo num recipiente só, numa embalagem só. Que lá na empresa que coleta o lixo, eles vão separar o plástico, o papel, tá? Porque eles vão jogar tudo misturado no caminhão. Então não precisa você fazer essa separação na sua casa. Algumas cidades no nosso país, inclusive, as pessoas têm que fazer a separação: plástico, papel, alumínio e vidro. Cada um na lixeira da sua cor. Aqui a gente não precisa, quer dizer, tá fácil. Nos outros dias, a empresa faz a coleta daquele lixo não reciclável. Resto de alimento, de frutas, legumes, tá? Embalagens sujas de gordura e o lixo do banheiro também. Então, você pode fazer esse trabalho aí na sua casa, de preservação do meio ambiente, tá? De preservação da sua cidade, porque afinal de contas é onde você vive, onde a sua família está, a gente precisa cuidar. E você já parou para pensar para onde vai o lixo que você produz? A maneira certa de descartar é colocando ele em uma embalagem e deixando aí na frente da sua casa para a empresa coletar. Mas e aí? Para onde esse lixo vai depois? Antigamente, as cidades mandavam os seus lixos para os chamados lixões, que eram, na verdade, grandes depósitos de lixo a céu aberto. Hoje, as cidades estão se adequando e estão mandando lixo para os aterros sanitários. Qual é a diferença? O aterro sanitário é uma área com o solo preparado para receber esse lixo. Por quê? É feito um buraco e coloca uma manta plástica, tá? Para proteger o solo. Porque o lixo, você já viu que fica uma aguinha depois de algum tempo na sacolinha do lixo aí da cozinha? Então, o lixo ele vai soltando gases e esse líquido chamado de chorume, tá? E esse líquido ele pode contaminar o solo e essa aguinha aí do lixo vai descendo e pode chegar nos aquíferos, nas reservas de água que nós utilizamos para beber. Então o lixo descartado em local indevido pode contaminar o solo e a água, que é de extrema importância. Tem gente que pensa que pode queimar o lixo. Não é legal. Por quê? Porque ele vai estar poluindo a atmosfera. Aquela fumaça que sai do lixo vai poluir então a atmosfera. Então a gente não pode de jeito nenhum queimar o lixo. Tem pessoas, principalmente na zona rural e quem tem terreno grande em casa, que enterram o lixo. E, como você já deve perceber, já deve ter percebido aí pela explicação, também é uma atitude errada. Por quê? Porque esse lixo ele vai entrar em decomposição e ele pode contaminar o solo e a água que está no lençol freático. Então, não pode fazer isso, tá? Qual é a nossa missão? Reduzir e reciclar aquilo que nós podemos. E, claro, descartar em local adequado. Para você saber um pouquinho mais sobre o descarte adequado do lixo, pausa o vídeo e faz a leitura do texto da página 225. Terminou a leitura? Muito bem. Agora você vai fazer as atividades. Hoje nós vamos fazer a atividade 1 da página 225 e a atividade 2
da página 226. A atividade 3, ela é opcional, ou seja, você faz se você quiser, tá? Então, mais uma vez, pausa o vídeo e responde essas duas atividades. Quando você terminar, você dá o play novamente no vídeo e eu vou fazer a correção das atividades com você. E aí, aquilo que você precisar arrumar, você arruma. Terminou as atividades? Então vamos fazer a correção? A primeira atividade está perguntando para você qual é o local de destino adequado para o lixo das cidades. Qual é a resposta certa? É a letra E, o aterro sanitário. A atividade 2 tá assim, ó. Com o professor e os colegas, leia e analise a tirinha do Armandinho. Bom, você fez sozinho, né? Porque a gente não tá junto na sala de aula, mas é bem fácil, né? Então você tem aí uma tirinha do Armandinho, que ele tá brigando aí com o adulto que jogou lixo no chão, né? E ele fala assim, olha, esse planeta é meu, tá? Por quê? É a realidade, né? O planeta Terra é de todo mundo, então nós temos que cuidar. O que nós podemos ver aí? Que pessoas, né, muitas pessoas não têm consciência sobre isso, por isso joga o lixo em locais inadequados. Às vezes a pessoa pensa, é só um papelzinho de bala, mas imagina uma cidade com 100 mil pessoas. E cada uma dessas pessoas, todos os dias, descarte aí um papelzinho de bala no chão, né? São 100 mil papeizinhos de bala por dia. Aquilo que é nada, sozinho, quando junta, né, todo mundo fazendo a mesma coisa errada, se torna um grande problema. Então, a gente precisa pensar na preservação, nos cuidados aí do nosso planeta. Então, é responsabilidade nossa, ok? Então, por hoje, na nossa aula de geografia é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais. E fica aí a dica para vocês. Conscientização, tá, sobre o lixo. Vamos cuidar do nosso planeta, vamos cuidar da nossa cidade para a gente evitar problemas e para a gente ter uma cidade mais limpa, bonita e sem problemas aí causados pelo lixo. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!